galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor William aqui. Hoje a gente vai dar continuidade aí falando sobre as proteínas, mas vamos falar de um grupo mais específico que são as enzimas, tá? E vamos comentar aí um pouco sobre a análise gráfica de entendimento do funcionamento dessas enzimas. Então, só para a gente começar aí desmistificando o que é enzima. Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. Ela vai fazer a diminuição do gasto energético e do tempo daquela reação química na presença dela. Então ela vai agir como se fosse um catalisador orgânico. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Você tem proteínas que são enzimas, mas você tem proteínas com outras funções, como a gente viu no capítulo passado, na videoaula passada. Então aqui uma imagem que a gente tem de... aqui só para a gente fazer uma analogia, tá? Você tem lá o óleo, você tem lá o fogo fritando o ovo. Esses dois elementos vão fazer o quê? Vão acelerar a reação com que aquele ovo vai ser frito. Tá? Então, e menos gasto de energia do que se você deixasse esse ovo, sei lá, no sol e esperasse que ele fritasse lá sozinho. Pô, não tem como, né? Então você tem artifícios que você pode utilizar para acelerar esse processo. Então no nosso corpo é a mesma coisa. Então, só para a gente fazer uma introdução e entender melhor o que são essas enzimas. Elas são proteínas que catalisam reações químicas. Essa daí é a definição, como eu já tinha falado lá no início. Tá? Então, cada enzima ela vai se encaixar, tá, em um substrato específico. Então, cada enzima vai ser específica para determinada substância. Tá? Ela vai conseguir se ligar somente àquela substância. Essa região de encaixe que a gente chama é o sítio ativo, tá? Que é onde vai ocorrer a ligação de quebra ali entre a enzima e aquela substância que ela está querendo catalisar. Então, o reconhecimento é através do sítio ativo. Então, se você tem uma substância que não encaixa com aquela enzima, não vai acontecer nada. Né? Vai ter o reconhecimento ali, não encaixa, então não vai acontecer nada. É o que a gente chama de modelo de chave e fechadura. Se encaixou e girou, beleza, você ativa a reação química. Se nem encaixou, então não vai acontecer nada. E aí a gente tem algumas enzimas aí por todo o nosso corpo, só para a gente conhecer algumas delas. Né? Então vamos falar aí da pitialina, onde é que ela funciona aí, onde é que ela está presente? Nas glândulas salivares. Então você tem a glândula parótida, você tem a sublingual, você tem a submaxilar. Então todas essas glândulas vão liberar enzimas chamadas pitialina ou amilase salivar. Qual a função dela? Degradar o amido. Você pode ter lá no pâncreas a lipase sendo liberada junto com o suco pancreático. Qual a função da lipase? Degradar lipídios. Você tem a lactase, que é liberada lá no intestino delgado. Qual a função da lactase? Degradar lactose, que é o açúcar do leite. Então, basicamente, você tem ali uma relação muito íntima da enzima com determinada substância específica. Por exemplo, a lactase não conseguiria degradar, por exemplo, o amido. Quem é que vai conseguir degradar o amido? É a amilase salivar, que é das salivas, ou a amilase pancreática, que está no pâncreas. Então você tem cada enzima específica para cada substância. Então a gente tem 3 fatores que influenciam na atividade catalítica dessas enzimas. De que forma? Vão fazer com que elas funcionem de maneira ideal ou que elas não funcionem. Por exemplo, quando a gente fala da amilase salivar, ela só vai conseguir ter funcionamento na boca, tá? Na região oral. Por quê? Aqui nessa região tem um pH certo para o funcionamento dela. A partir do momento que você engole aquele alimento e ele vai para o seu estômago, o pH do estômago é ácido por conta do ácido clorídrico. Tá? Então aquela enzima que estava na saliva vai perder a sua função. Então você tem esses 3 pontos principais quando você quer falar de atividade enzimática. Concentração de substrato, ou seja, a quantidade de substância que aquela enzima vai atuar. Você tem a temperatura muito elevada. Ela pode prejudicar ali, quando a gente fala de proteínas, você tem ali a desnaturação daquelas proteínas e você tem o pH também. Assim como eu comentei da amilase, que ela só funciona na região da boca e não funciona no estômago. Se a gente olhar para essa imagem, a linha vermelha ela gastou menos energia e fez a reação química ali no mesmo momento.
Se a gente olhar para a azul, ela gastou bem mais energia do que a vermelha para acontecer. Quando você não tem ali um meio favorável para aquela enzima ser ativada, você vai ter um gasto de energia muito maior. Ao caso contrário, que se você tem aquele meio favorável, você vai gastar menos energia e fazer a reação química no mesmo tempo. E a gente sabe que para o nosso corpo, poupar energia, poupar esforço é uma coisa sempre muito boa. Então vamos lá, quando a gente fala de análise gráfica, é uma coisa meio que visual, mas você tem que ter também o conhecimento teórico para você entender. Vamos lá. Quando a gente fala da função do gráfico ali em relação à concentração de substrato, o que eu quero dizer? Então, quando você tem pouca quantidade de substrato para aquela quantidade de enzimas, essa relação vai ser proporcional à velocidade da reação. Então, você vai ter uma reação lenta. Conforme vai aumentando a quantidade daquele substrato, a velocidade da reação também vai aumentando, até que você tenha todos os sítios ativos daquelas enzimas naquele momento saturados, ou seja, em uso. E aí, quando isso acontece, você estabiliza aquela curva de crescimento, porque todos estão ocupados, e as reações químicas estão acontecendo naqueles sítios ativos, e aí vai depender se você vai aumentar a quantidade de substratos naquele momento, porque todos os sítios ativos já vão estar em uso. Então você vai ter uma estabilização da velocidade de reação ali naquele ponto. Então você tem pouco substrato. A curva é proporcional a isso. Então a velocidade vai ser baixa. Então, conforme você vai aumentando a quantidade de substrato, as enzimas vão trabalhando mais, até que elas atinjam ali o ápice e elas saturam. Ou seja, todas estão sendo usadas. E aí ele estabiliza naquela região, naquele momento, vai ficar estável independente se você aumente a quantidade de substrato ou não. E é isso que a gente vê aqui no gráfico. Então, você olhando para essa imagem, o que você entende? Conforme a concentração vai aumentando, a velocidade também vai aumentando. Chega num ponto que ela estabiliza, que é ali naquela velocidade 25. Tá? E você tem o ponto de saturação. Dali para frente, vai depender se você vai colocar muito mais substrato, porque não vai fazer diferença. Ela vai continuar naquela saturação, funcionando de maneira estabilizada. Quando você fala do gráfico em função da temperatura, a gente sabe que tem enzimas que só são ativas, elas funcionam numa temperatura ótima. Então a gente olha para cá. O que a gente tem aqui? A velocidade da reação fora dessa temperatura ótima ela é muito baixa. Mas conforme você vai se aproximando dessa temperatura ótima, a velocidade de reação tende a crescer muito rápido, até que ela chegue no pico, que é a temperatura ótima. É o ideal para acontecer aquela quebra, aquela atividade enzimática. E conforme você vai se distanciando dessa temperatura ótima, você vai tendo aí também a diminuição na velocidade daquela reação. Então, em determinada temperatura, ela pode estar inativa, nem está funcionando. Conforme você vai aumentando a temperatura, essa velocidade também vai aumentando proporcionalmente. E quando você tem a temperatura muito elevada, entra naquele conceito que eu falei para vocês de desnaturação. As enzimas são proteínas. Se você aumenta muito a temperatura, se você passa daquela faixa ideal, ela começa a desnaturar, ou seja, ela vai perder a função, ela não vai funcionar mais como deveria porque ela perdeu sua estrutura. Então você tem um aumento da atividade enzimática, tem a temperatura ótima, que é como ela funciona perfeitamente, mas se você aumenta a temperatura a partir daquela temperatura ótima, ela vai sofrer desnaturação e vai perder a sua função. E quando a gente fala de análise de gráfico em função do pH, é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Elas vão funcionar numa faixa de pH ideal. Fora daquilo, ela não vai ter atividade. Então a gente tem a pepsina, que vai atuar ali na degradação de proteínas no estômago, tá? E ela vai funcionar apenas num pH ácido. Por isso que ela é liberada no estômago em forma de pepsinogênio. Quando ela entra em contato com o ácido clorídrico, ela se transforma, ela tem a sua forma ativa, que é a pepsina, e vai agir degradando proteína. Em contrapartida, você tem a tripsina, que está mais relacionada lá com o intestino delgado. Então ela só vai funcionar nessa faixa de pH básico, neutro básico ali, nessa faixa de pH mais neutra para o básico. Então no pH ácido ela não teria ação nenhuma. Então você tem enzimas que têm sua faixa de pH ideal para o funcionamento. Fora dessa faixa
não tem funcionamento. E aí a gente pode ter os inibidores enzimáticos reversíveis. Então você pode ter os inibidores competitivos e não competitivos. Então se a gente olhar aqui para a imagem, a gente tem, todos esses são reversíveis, tá? Você tem ali a ativação daquela enzima ou a não ativação dela, mas não causa desnaturação, ou seja, aquela enzima não perde sua estrutura. Então numa reação normal você tem o sítio ativo, encaixou lá aquele formato, saiu 2 triângulozinhos, que são os produtos, beleza. No caso da inibição, né, o inibidor enzimático competitivo, como é que ele vai agir? Ele tem a forma parecida com a substância que aquela enzima degrada. Então ele se liga no sítio ativo e aí aquela substância não consegue mais ocupar aquele sítio ativo porque ele já está ocupado por conta daquele inibidor. E isso você pode ter como alguns medicamentos para tratar de doenças causadas por bactérias. Você usa inibidores competitivos que vão se ligar às enzimas daquela bactéria, fazendo com que aquelas enzimas percam a função. E aí a bactéria também não consegue fazer muita coisa dali para frente. Então, nesse caso, é uma inibição competitiva, porque você está preenchendo o espaço daquele sítio ativo que ora seria preenchido por outra substância. Tá? E você tem a inibição não competitiva. Como é que ela acontece? No caso da não competitiva, ela não vai ficar ali no sítio ativo daquela substância não. Você tem a enzima, tá? A substância vai conseguir atuar ali no sítio ativo da mesma forma, ele vai encaixar. Só que ele não vai ocorrer ali a reação, porque aquele inibidor não competitivo ele está grudado naquela enzima em outra região e vai fazer com que ela tenha um mau funcionamento. Então, até ocorre o encaixe ali entre o sítio ativo e a substância, porém a reação não acontece por conta desse inibidor que faz com que a enzima perca a função. Lembrando, ele não desnatura, ele só faz com que ela não funcione da maneira correta. No caso das enzimas normais, a gente vê que a taxa de reação ocorre lá de maneira normal. A gente está vendo a curva crescendo tranquilamente. Quando você fala do inibidor competitivo, que é aquele que vai tomar o lugar do sítio ativo, você vê que a reação ali ela é um pouco mais rápida, porque você pode ter ainda a interação da substância de interesse com as enzimas. E aí pode estar acontecendo ali a reação. Quando você fala da não competitiva, ou seja, daquela que se liga em outra região da enzima, inativando ela, você vai ter ali o comprometimento total. Então ela não funciona. E a substância estando ligada a essa enzima ou não, ela não vai funcionar. Porque esse inibidor ele vai fazer com que ela perca sua função. E a gente pode ter também a presença no nosso organismo de inibidores enzimáticos irreversíveis, que são mais conhecidos como venenos metabólicos. Esses vão se ligar às enzimas, fazendo com que elas percam a função para sempre, elas não vão funcionar mais. Tá? Então tem alguns tipos de substâncias tóxicas que quando ingeridas fazem com que as enzimas lá da nossa mitocôndria parem de funcionar. Se você tem aquela enzima com mau funcionamento, você não vai ter geração de energia. Se você não tem geração de energia, a célula morre. Se a célula morre, morre o tecido, morre o órgão, morre o organismo. Então esse tipo de inibidor enzimático são conhecidos como os venenos metabólicos. Eles vão se ligar às enzimas e não vão soltar mais. E aquela enzima não vai funcionar, não tem nada que você possa fazer para reverter aquele quadro e aí vai gerar um grande problema para aquele organismo. Tá? Então ele se liga, ele forma uma ligação química do tipo covalente lá no sítio ativo e de lá ele não sai mais. Então galera, espero que tenham gostado da aula. Esse vídeo foi bem curtinho porque o conteúdo é mais para análise de gráfico mesmo. E aí no dia do nosso Zoom a gente está junto para tirar as dúvidas. Valeu!